todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e como podem ver está aqui o nosso porta-chaves triângulo, a nossa última aula do kit Amor de Mãe. Olhem que peça fofinha, fácil de fazer, eu achei assim super amorosa. Estes padrões também assim são muito chamativos e vocês vão ver pela confecção que é mesmo muito simples de fazer, que qualquer pessoa consegue fazer, seja ela iniciante ou com experiência. Dá para comprarem o kit como eu mostrei com as 6 peças, não é? O nosso kit Amor de Mãe. Ou então, se quiserem também painéis só com porta-chaves, com padrões diferentes, também podem mandar mensagem para a página ou WhatsApp a indicar que gostavam, escolher os padrões ao vosso gosto e nós fazemos assim painéis com porta-chaves, por exemplo, com as necessaires a combinar. São kits que também são muito vendáveis e que super prático, podem pôr a chave, cabe aqui o dinheiro, cabe aqui até cartão e ele fica assim super amoroso. Eu espero que gostem muito desta aula. Podem ver vários dos nossos materiais em www.ninoca.pt. Podem entrar em contato connosco também por mensagem do Facebook ou Instagram ou através do nosso WhatsApp. E vamos então agora para esta aula super fofurenta, começando pelos nossos materiais. Vamos então para os materiais. Então vamos precisar da tira maior que vai no vosso kit. Aquilo veio um pouco por engano, vocês vão ter dois, um menor e um maior. O menor, depois vocês podem fazer o que quiserem, podem, por exemplo, dobrar assim ao meio e fazer um porta-moedinhas, um porta-cartões. Mas não vão precisar para esta aula esta peça, tanto o exterior como o forro, tá bem? Só para depois ficar aqui para vocês perceberem que há aqui uma tira que vai a mais, mas que vocês podem aproveitar para criar um porta-cartões, um porta-moedas, o que vocês quiserem, tá bem? O que vamos precisar é da tira maior, tá bem? Na parte exterior eu forrei já com TNT, no entanto, se tiverem uma manta, um foame, o que vocês quiserem podem colocar. Vão precisar uma vez também no forro a mesma medida. Como eu disse, a parte exterior é em bombazina, vocês podem usar o material ao vosso gosto. Vem uma tirinha, que é a tirinha para fazermos a alcinha, para colocarmos uma argola, que é opcional, tá bem? E vamos precisar de fecho. Neste caso, este fecho só vamos precisar de uma parte, de metade, mas durante a aula eu vou-vos explicar. Sempre maior do que a nossa peça de comprimento e vamos precisar de um cursor, tá bem? Este aqui eu estou a usar em malha 5, se vocês quiserem usar em malha 3 também podem colocar. Este é todo o material que vamos precisar, então vamos agora para o passo a passo. Então vamos começar pela nossa alcinha com a argola, tá bem? E vamos então virar. Eu achei o meio e risquei, neste caso foi 2,5, fiz um risquinho a todo o comprimento só para centrar. E o que é que vamos fazer? Se quiserem podem pôr fita dupla face para colar, mas como é pequenino eu nem vou colocar, que é só dar aqui a dobra até chegar ao meio, ok? Verem aqui a risca, depois deste lado a mesma coisa, assim, e depois dobrar, ok? Para fazermos só aqui o acabamento. Depois vou fazer aqui uma costura à beirinha, só para prender aqui a minha alça. Se for mais fácil para vocês, coloquem a fitinha dupla face, que ela segura mais facilmente e não foge do lugar, ou se quiserem podem prender com umas molinhas também, ok? E vou fazer então aqui a costura à beirinha onde fizemos esta dobra. Ficamos com a alça pronta, encaixamos a nossa argola, ok? E vamos agora colocar no nosso espelho. Agora vamos pegar no nosso espelho, eu dobrei ao meio, aqui na parte de cima cortei um pequeno pique com a tesoura para achar o meu meio, ok? Na parte mais comprida.
E agora com a minha alcinha eu vou juntar aqui no meio para ficar bem centrado e vou fazer aqui uma costura à beirinha só para ficar aqui nossa alça. Se vocês acharem que é muita camada, vocês podem pegar mesmo naquelas fitinhas de viés comum, por exemplo, dobrar e fazer aquela costura e aqui a camada mais fina. Ou se quiserem, em vez de usar bombazine, usarem um tecido de algodão que tenham, combine com a vossa estampa, também podem colocar em algodão, que assim aqui a camada não fica tão grossa, tá bem? Vai depender um bocadinho da vossa máquina também esta parte. Vou fazer então agora aqui uma costura à beirinha. Desta forma assim, cortem sempre as linhas no vosso trabalho e agora vamos colocar o nosso fecho. Então, como eu tinha dito na parte dos materiais, nós vamos só precisar metade do nosso fecho, ou seja, se vocês fizerem 2 porta-moedas, podem usar as 2 partes, um para cada porta-moedas e um fecho está para os 2, ou seja, uma metade vocês vão reservar, quando fizerem outro porta-moedas já ficam aqui com outro fecho para utilizar, tá bem? E o que é que vamos fazer? Vamos juntar direito com direito, ou seja, a minha cremalheira saliente vai ficar virada para baixo, tá bem? A parte do tecido fecho é aquele que vai ficar aqui encostado e, como eu disse, sempre deixarem um espaço em cada lado do nosso fecho para depois colocarmos o cursor, assim desta forma, e vou fazer uma costura à beirinha fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos colocar a parte do forro, direito com direito, forro virado para o exterior, alinhando então aqui na parte do fecho e na lateral. Vou virar para o outro lado para poder costurar, que é mais fácil para mim. E vou fazer agora novamente uma costura, mas agora uma costura pé de máquina, ok? À margem do calcador, fazendo retrocesso também no início e no fim. Agora vão virar para o lado direito da nossa peça, só que vou empurrar o forro aqui para fora e a minha alcinha. Ou seja, vou ter cuidado que aqui a minha costura fica virada para o lado exterior, desta forma, assim. E vou fazer uma costura à beirinha aqui, sem estar a costurar a zona do forro, tá bem? Só uma costura aqui à beirinha, a minha alça e o meu forro ficam para este lado. Esta costura fica para o lado do exterior onde vamos costurar. Vai ficar então assim, desta forma. Agora vamos colocar o cursor. Para isso eu gosto, como vocês sabem, já virar do lado do avesso, que eu acho que é mais simples depois do que pormos direito e virar do avesso, que assim já fica pronto. O que é que temos que ter cuidado? Eu viro para mim, estão a ver? Eu gosto de virar assim para mim, que assim vocês conseguem visualizar melhor. E o cuidado que têm que ter é que esta tira fique ao nível desta, ok? Os dois lados têm que ficar assim alinhados. Então eu vou cortar de um dos lados um bocadinho da cremalheira, como sabem, como eu coloco sempre os meus fechos, ou seja, a parte do tecido fica, a parte da cremalheira é que eu corto, só assim um bocadinho, ok? Desta forma assim. E agora vamos colocar o cursor. Cortamos então assim só a parte da cremalheira. Agora viramos. Eu gosto, como eu disse, o forro sempre para a parte de fora e eu viro esta parte para mim, alinho aqui a zona do tecido, ok? Ou seja, viram assim, só que para vocês ficam a ver deste lado assim, alinham aqui as laterais, que é só para vocês conseguirem ver melhor como é que eu faço, pois eu já viro para mim. Mas estão a perceber? Vocês têm que ter o cuidado de alinhar esta parte a esta para ficar certinha e vão encaixar aqui o cursor, como eu vos ensino, sempre encaixar aqui esta parte e depois, quando estiverem próximas deste aqui onde eu cortei a cremalheira, é só puxar, tá bem? Eu vou virar agora para mim, que é mais fácil para poder alinhar.
encaixam então a parte arredondada na parte onde eu não cortei e quando chegarem à parte que eu cortei é só puxar e já está. Vejam se ele está certinho, o meu ficou ligeiramente para cima, volto a tirar, endireito, volto a colocar, tá bem? Até que fique certinho e aí sim puxam o cursor. Eu deixo aqui uma aberturazinha, tá bem? Que é mais fácil para depois nós virarmos a nossa peça para o lado direito e não ficar apertado. E fica então assim neste formato. Então, depois então de colocado o cursor, vamos cozer esta parte aqui do fundo. Estão a ver? Aqui está a parte do meu fecho, aqui a parte do fundo. Vamos juntar o exterior e o forro direitinho, desta forma, assim alinham bem. Eu vou pôr aqui uma molinha para ser mais fácil. E vamos fazer aqui uma costura pé de máquina à margem de calcador, fazendo retrocesso no início e no fim, tá bem? Eu esqueci-me de indicar nos materiais, mas vamos usar um bocadinho de viés neste pedacinho para fazer o fechamento, tá bem? O acabamento aqui na parte do fundo, mas se quisessem fazer embutido também dava e não colocavam viés, mas achei que é mais simples assim, ou seja, eu queimei já a pontinha, estou a usar um viés Boneon, tá bem? Aqueles que é só dobrar e fazer o vinco ao meio. Vocês usam o viés da vossa preferência, podem usar da própria tela para ficar mais discreto, podem usar um viés gorgurão, um viés comum, o que vocês gostarem mais. E eu vou só então fazer aqui uma costura fazendo retrocesso no início e no fim. Feita então a costura, é ótimo este tipo de viés porque vocês a costurar de um lado já estão a costurar do outro também, mesmo para as meninas que não têm tanta prática com o viés, acredito que vão adorar usar este aqui. E agora falta finalizar aqui o nosso porta-chaves, que é agora esta parte onde eu tenho aqui a costura, vou juntar aqui ao fecho. Agora tenham um pouco cuidado para não fazer de força, para não abrir aqui o fecho, não é? Vamos só juntar desta forma, estão a ver? O centro aqui da minha costura com o centro da minha cremalheira. Vão alinhar, endireitar, alinhar assim, estão a ver? Se quiserem, eu tombo a costura aqui para um dos lados, prendo com uma molinha, desta forma assim, estão a ver? É só esticar. E vamos fazer novamente agora uma costura pé de máquina aqui, fazendo retrocesso no início e no fim. Esta parte aqui, vocês tomem ou para um lado ou para o outro, é indiferente pelo lado que vocês prefiram costurar, tá bem? Fazendo então aqui uma costura agora pé de máquina à margem de calcador. Agora vou só cortar este excesso de fecho, ok? Desta forma assim. Eu gosto sempre depois com o isqueiro aqui na parte do fecho, dar só aqui uma selada, tá bem? Para ele não se desviar. E vamos agora fazer aqui outra colocação de viés, tá bem? Como nós colocamos aqui, ou seja, vamos pegar aqui no meu viés, vou queimar aqui a pontinha, tá bem? Para não desviar. E vou fazer o acabamento deste lado também, só dobrar e costurar, como fizemos exatamente deste lado. E fica então assim, já selei aqui as duas pontinhas, está bem? Ficou assim o acabamento. Então agora, por esta abertura, nós vamos abrir o nosso fecho e vamos virar o nosso trabalho por este lado. E já vos venho mostrar. E assim ficou o nosso porta-chaves triângulo. Digam lá que não ficou assim super fofinho, como vê, super fácil de fazer, seja iniciante ou pessoas com experiência conseguem fazer este porta-chaves. Foi a última peça então do nosso kit Amor de Mãe, que eu acho que fica lindíssimo. Como eu disse no início, dá para então fazer padrões só de porta-chaves, se caso vocês tenham interesse. Basta mandar então mensagem para a página ou WhatsApp. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, subscrever ao canal se ainda não subscreveram e ativar o sininho. E depois, quando fizerem os vossos trabalhos, gostava muito que me enviassem para eu ver os resultados, que eu adoro ver sempre os vossos resultados finais
finais, está bem? Um beijinho e até uma próxima!